Olá a todos, essa é a quarta aula do minicurso de Python aplicando o conceito de estatística e hoje a gente vai continuar se aprofundando na biblioteca Matplotlib, utilizando um estudo gráfico e também vou apresentar aqui, na parte 2 dessa aula, a biblioteca Seaborn. A biblioteca Matplotlib ela é uma biblioteca para visualização de dados e geração de gráficos. Com a biblioteca Pandas já é possível fazer isso, mas por baixo o que é implementado na biblioteca Pandas são justamente métodos da biblioteca Matplotlib. Então a gente já pode utilizar desses métodos para visualizar, gerar gráficos e melhorá-los, inclusive, né, configurá-los, como a gente já começou a ver na aula passada. A biblioteca Seaborn ela é uma biblioteca também para visualização de dados, baseada na biblioteca Matplotlib, só que ela provê uma interface de mais alto nível para a construção de gráficos estatísticos. E aí tem algumas configurações interessantes, como o estilo dos gráficos que a gente pode definir, a paleta de cores que a gente pode configurar. Enfim, vamos lá. Começando aqui carregando os nossos dados. Esses dados estão sendo carregados da biblioteca Seaborn. É um dataset que eles fornecem para os estudos iniciais, justamente, na biblioteca. E a gente vai importar, então, as bibliotecas e aí configurar, carregar esses nossos dados. Passando aqui para o nosso DataFrame Tips. Podemos visualizar as 10 primeiras linhas desse meu dataset. E essa é a configuração, essa é a exibição. Primeiro, explicando esses dados. Esses dados são uma amostra de um restaurante, não do Brasil, mas do exterior. E aí tem informações sobre os clientes que frequentaram e que estão compondo essa amostra. As colunas aqui, elas significam o valor gasto pelos clientes, a gorjeta que esses clientes ofereceram, o sexo do cliente, se o cliente estava na área destinada para fumante ou não, o dia da semana que o cliente visitou o restaurante. Time aqui, ele faz referência à refeição, se é almoço ou jantar, e size é um parâmetro justamente do restaurante que faz referência ao tamanho da refeição. É algo que não vai importar pra gente no momento. Podemos verificar a estrutura do nosso DataFrame, como a gente já aprendeu utilizando o método Shape. E aí a gente tem uma amostra com tamanho 244, né? Já que cada linha aqui representa um cliente e as informações sobre ele estão distribuídos nessas 7 colunas. O Describe aqui, que a gente pode aplicar para ter a descrição estatística dos nossos dados, e um novo método a ser introduzido nessa aula, que é o Round. Por exemplo, quando você quer visualizar os seus dados apenas com uma certa quantidade de casas decimais, né? Aí você pode passar esse método e passar como parâmetro a quantidade de casas decimais n que você quer. No caso que eu defini como 2. Eu quero visualizar os meus dados apenas com 2 casas decimais, porque os dados estavam muito quebrados e eu acho que isso aqui fica mais límpido para você visualizar. Temos aqui, né, do nosso método Describe, a nossa média, o desvio padrão, a entrada mínima e máxima e os nossos quartis. Lembrando, o método Describe ele só retorna essa descrição para nossas features numéricas, né? Por isso que não tem aqui, por exemplo, o dia da semana no retorno desse método, né? As duas features mais interessantes para a gente serão justamente o valor gasto pelos clientes e o tip, que é a nossa gorjeta, né? Por quê? No exterior, geralmente, eles não têm uma prática definida de gorjeta. Tipo, no Brasil a gente tem alguns serviços que pagam 10%. Lá não, é algo variável. Mas a gente pode observar o comportamento através da distribuição dos gráficos para essas duas variáveis, né? Se o comportamento ele é parecido. Por exemplo, uma pessoa gastou essa quantidade, ela já tem em mente que gorjeta ela vai dar. Claro, existirão pessoas que irão dar mais gorjeta, outras menos gorjeta. Mas enfim, a gente pode visualizar isso já já com o nosso gráfico de distribuições. O Value Counts, aqui para o sexo, a gente já conhece como aplicar o Value Counts, né? Ele vai contar os valores para cada classe. E o que eu queria mostrar era esse parâmetro que a gente pode passar, né, para o Value Counts, que é o normalize igual a true, e aí ele vai retornar não os valores absolutos, mas as porcentagens que aqueles valores representam. Então, na nossa amostra, 65% dos clientes são homens para esse restaurante e 35%, isso aproximadamente, né, são mulheres, né, que está em 64,3 e 35,6, são as porcentagens respectivas da nossa amostra. Agora vamos para a visualização de gráficos, que é o mais importante. Na aula passada a gente tinha parado aqui. Tínhamos aprendido como aumentar o tamanho da figura, como definir uma cor para o gráfico, um título, setar os nomes dos labels, dos nossos eixos, né? E exibir esse gráfico. Então a gente pode visualizar isso aqui, né? Para a coluna de sexo. O gráfico de barras que vai mostrar a quantidade de pessoas que se encaixam aqui nesses dois sexos, definido pela amostra. E a gente pode fazer ainda algumas alterações, como por exemplo, em alguns estudos seria interessante a gente visualizar essas barras com cores diferentes, por exemplo, né? Então eu quero atribuir uma cor para cada barra, depende do tipo de estudo, depende do tipo de dados, mas é possível fazer isso utilizando a biblioteca Matplotlib.
E esse nomezinho aqui, que na verdade é o nome para cada barra, né? Como se fosse um label, a gente também pode alterar. Se chama tick. Então a gente pode rotacionar, caso essa visualização em 90 graus não esteja tão precisa, e a gente queira visualizar de outro método, né? De outra forma, outra perspectiva. Então vamos fazer isso agora. Aqui onde a gente passou a cor, ao invés de passar uma única cor, a gente vai passar uma lista de cores. Então vou utilizar inclusive cores aqui que a gente ainda não tinha utilizado e vou passar duas cores aqui, já que a gente tem duas barras, né? Por exemplo. E quanto aos ticks, a gente pode acessar através do método xticks ou xticks e passar um parâmetro chamado rotation. Aí o que esse parâmetro recebe é um número que vai informar os graus de rotação desse tick. Então vou colocar 45 aqui para a gente visualizar de uma outra forma. Percebe o quanto isso modifica a visualização? Por exemplo, as cores para as barras. Talvez o rosa também não tenha sido uma cor legal aqui para essas duas barras, porque ela não tem tanto destaque, esse tipo de rosa. Aqui o amarelo e o verde estão mais vivos e dá para a gente perceber melhor a diferença entre os sexos distribuídos dessa amostra. Os ticks aqui estão rotacionados, né? E aí a gente continua com o título, os nomes para os eixos que a gente definiu e essas configurações já aprendidas na outra aula. Voltando aqui, agora como eu falei, a gente pode verificar as distribuições de frequência para as nossas duas features principais, que é o valor gasto e a gorjeta. Então, eu vou definir aqui o meu gráfico, né? Vou plotar o meu gráfico, vou configurar os títulos para ele, vou nomear os nossos labels, fazer todo aquele processo já conhecido. Plotando aqui a partir do nosso preço total, né? O preço gasto. Pronto, depois de fazer toda a configuração para o nosso gráfico, agora a gente pode verificar esse gráfico. E essa é a nossa distribuição de frequência dos valores gastos pelos clientes nessa amostra para esse restaurante em específico. Então a gente pode copiar aqui o mesmo gráfico, só que ao invés de plotar o nosso gráfico para a nossa coluna Total Bill, a gente vai plotar ele para a coluna Tip. E aqui não é dos valores gastos pelos clientes, mas sim das gorjetas. E a gente pode visualizar isso na mesma cor, no histograma, só para primeira comparação. Então, percebe que há, com certeza, uma diferença, cada um tem suas peculiaridades, mas eles seguem uma certa tendência, né? Isso informa para a gente que pode existir uma relação entre essas duas features. Então, o cliente, dependendo do valor que ele gasta, ele dá uma certa gorjeta. Claro, isso aí vai de cada um, mas baseado nesse valor. Como eu disse, vai haver dados que pessoas gastaram bastante e deram uma gorjeta pequena, ou gastaram pouco e deram uma gorjeta elevada. Sim, haverão dados desse tipo. Mas isso aqui é uma introdução para essa noção de relação, para um dos estudos interessantes que a gente pode fazer com os dados, que pode ser visto até no final da disciplina, que é sobre a correlação e o coeficiente de correlação entre duas variáveis que pode ser calculado. Mas, ok, agora o que a gente pode fazer é visualizar esses dados, justamente falando em correlação, falando em distribuição dos dados, através de um novo tipo de gráfico, que é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão vai mostrar como os nossos pontos estão distribuídos a partir justamente de duas variáveis. E aí a gente pode escolher essas duas que estamos trabalhando aqui. Podemos então plotar o nosso scatter plot e temos que definir que o tipo desse gráfico é um scatter plot e temos que passar também como parâmetro um eixo X e um eixo Y correspondente. O eixo X vai ser o nosso valor total gasto e o eixo Y vai ser justamente a nossa gorjeta. Então vamos fazer isso agora. Feito isso, a gente pode visualizar o nosso gráfico. Então essa é a visualização de um scatter plot para essas duas variáveis que a gente definiu. E a gente pode perceber, por exemplo, tem uma certa tendência, assim, né? Tipo, claro, a grosso modo, assim, que quanto maior seja o valor gasto aqui, mais aumente essa gorjeta, né? A gente pode ver por esses pontos aqui, ó. A maior gorjeta parece ter sido dada com o maior valor que foi gasto também, e assim por diante. Mas também há uma concentração aqui no meio, então isso não segue uma linha totalmente reta, mas deve existir sim uma relação. Contudo, isso é conteúdo para um próximo vídeo, para conteúdos finais da disciplina. Mas o que a gente pode verificar aqui, a gente pode manipular com a biblioteca Matplotlib os parâmetros para essa visualização do gráfico.
Por padrão, a cor vem sempre azul, os pontos vêm como pontos, né? E vem um tamanho também definido. A gente pode modificar esses parâmetros sobrescrevendo-os. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor dos meus pontos, ou o tipo dos meus pontos, inclusive, eu posso fazer isso. Vou colocar aqui um marcador diferente, que vai ser justamente esses pontos. Vou colocar como um H, que vai ter um formato de hexágono. Como color, eu posso passar também uma cor totalmente diferente. E aí eu vou colocar uma cor que, como o ciano, a gente só estava vendo cores mais simples. Hoje já viu que existe a cor gold lá, né, de ouro. E agora eu vou colocar um ciano para ver se dá certo. E eu posso definir o S, que vai ser o size, o tamanho, né? Posso, por padrão ele vem como 100, eu posso definir aqui, por exemplo, para 130, para a gente ver se vai modificar essa visualização. E essa é uma nova visualização. Outra coisa interessante é que, lembra quando a gente colocava o plt.shaw, utilizava esse método para assumir justamente isso aqui, esse registro do método matplotlib? Se a gente colocar um ponto e vírgula e executar a célula, também vai funcionar. Então pode substituir o plt.shaw. E aqui é uma nova visualização, né, para o mesmo tipo de dado, só que modificando esses parâmetros e conhecendo um gráfico novo que é o scatterplot. Esse é o fim da parte 1 dessa aula 4. Obrigado.